Bom dia a todos. É uma alegria renovada retornar a essa casa e encontrar a alegria daqueles que nos receberam, mas sobretudo perceber também a vibração tão calorosa e tão afetuosa com que nós somos envolvidos nesse ambiente. Eu sei que a recepção da casa é sempre muito efetiva e sempre muito atuante, mas eu queria saber se tem alguém que está vindo numa casa espírita ou nessa casa espírita pela primeira vez. É necessário que a gente sempre faça essa pergunta, porque as pessoas que vêm pela primeira vez são as pessoas mais importantes da casa. Lá na nossa casa espírita a gente se preocupa também com essa visão e dizemos que na primeira vez vem como visita, na segunda já é trabalhador. Então, se já falta água na geladeira, quem veio pela segunda vez já pode providenciar a água. Se faltar o papel higiênico, tem que reclamar que está faltando, porque a casa espírita não é do Virgílio, a casa espírita é nossa. Eu que sou lá de Vitória já me sinto dono aqui, ok? Já me sinto mandando aqui. E ouvindo a voz do Geraldo então, né? Aí então a gente fica mais encantado. Por isso que eu sentei aqui, mais para ouvi-lo do que concentrar, porque eu tenho dificuldade às vezes de me concentrar. Então optei por vir aqui à frente. Mas o tema que nós vamos abordar hoje, já anunciado por alguém que me apresentou, o ser espírita. E eu queria verdadeiramente, antes de começar a minha peroração, pedir ajuda daqueles que já avançaram um pouco mais na senda. Porque verdadeiramente vou falar de algo que ainda não sou perfeito. Então eu posso incorrer em imperfeições, seja pelo meu próprio estilo pessoal. As pessoas sabem que eu sou meio, digamos, meio contundente às vezes naquilo que digo, fruto das minhas imperfeições, mas também a ausência do saber. Ainda não carrego no meu saber as condições necessárias para vir aqui dizer para vocês o que é ser espírita. Por isso, eu vou contar com a ajuda dos espíritas desencarnados que estão aqui nos assistindo, mas vou contar também com a psicosfera que é criada pelas emanações que são produzidas pelos pensamentos que vocês produzirem, posto que na medida que nós vamos discorrendo a respeito do assunto, vocês vão produzindo pensamento e nós vamos captando. Então, vocês serão responsáveis também pelo estudo de hoje. Então, por favor, vigiem uma hora com Jesus e com Fiorido, por favor. Tomem conta de mim, para que nós possamos aqui fazer um trabalho que é pesado, é denso, porque é filosófico, mas que verdadeiramente pode produzir resultados ao final. E trazemos então, na primeira chamada, para nortear a nossa proposta, disse Jesus: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec escreveu que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações, as suas dificuldades. Na trajetória que nós, já aqui então espírita, já que nós temos aqui gente que está vindo pela primeira vez, portanto já temos algum conhecimento espírita, sabemos que nós nascemos em PI, isso é só um jogo de palavras, de letras, primitivos e ignorantes, primitivos e simples, e a nossa meta é alcançar a PR, perfeição relativa. Essa é a nossa meta. Então estamos numa trajetória, e para que nós possamos alcançar essa trajetória, é preciso que nós afastemos de nós as más tendências e coloquemos no lugar das más tendências as virtudes, que é a força moral. Mas, para isso, seria interessante, antes de avançar no ser espírita, fazer uma digressão em torno da correlação que existe entre ser espírita e ser cristãos. Há muitas pessoas aí fora, e alguns de nós tememos vir ao centro espírita pela primeira vez, porque as pessoas desferem ou carregam para a doutrina espírita uma pecha de que o espiritismo não é cristão. E vocês já ouviram muitas vezes isso. Eu também já ouvi muitas vezes isso. Até
em razão do meu contato com a diversidade religiosa, milito no meio de evangélicos e católicos, em razão do trabalho que faço nos presídios, e eles são doidos para me converter, porque o espiritismo não é cristão. Todo dia eu ouço isso, e eu estou tentando me converter, tem 25 anos ainda nessa conversão, eles conseguem fazer isso aqui num passe de mágica, diz que aceitaram Jesus. Eu estou tentando aceitar e estou com dificuldade, acho que eu vou ter que fazer um estágio por lá. Mas a primeira vez que aparece a palavra cristão está anotado em Atos 11:26, Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira vez que alguém dá àqueles que seguiam Jesus o nome de cristãos. Então fica aí um significado histórico, mas é muito importante tentar entender o que significa cristão. Vejamos que Jesus, que nós chamamos de Jesus Cristo, nós o fazemos equivocadamente. Não devemos chamar de Jesus Cristo, mas de Jesus o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. A expressão, o sobrenome que é acrescentado ao nome é derivado da família romana. À época, se você ler o texto bíblico, você vai ver Jesus, filho de José e Maria. E a palavra Christos, ela tem um significado do grego, significa escolhido, ungido. Então nós devemos dizer Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus filho de José e Maria, Jesus o Cristo, o ungido. E quando nós somos chamados de cristãos, não é um Cristo grande, é um Cristinho. Porque nós, quando aqui na língua portuguesa, a gente diz, quando põe o ão, é um aumentativo, não é isso? E quando a gente põe o inho, é o diminutivo. Como nós não somos maiores do que o Cristo, não somos cristãos, é Cristo grande, o texto pode aqui, ele chama para a gente, que nós podemos ser uma cópia fiel e submissa do Cristo. A designação conceitualmente não está relacionada a uma religião, mas sim uma identidade que nós buscamos com aquele que Allan Kardec anota na questão 625 do Livro dos Espíritos. Eu sei que todo mundo já tem, ou já leu, ou está lendo, mas na questão 625, Allan Kardec pergunta aos Espíritos venerandos qual é o ser mais perfeito que Deus trouxe ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade. E os Espíritos responderam: vede Jesus. E no comentário que Kardec faz abaixo dessa resposta, ele diz que Jesus é para a humanidade o modelo, o guia e modelo a que deve aspirar todo aquele que, na verdade, se percebe, e aí buscamos socorro da questão 918, se percebe como espíritos. Essa pergunta 918 ela é interessante, porque ela nos dá, digamos, um termômetro para que a gente possa se perceber se nós estamos melhorando. Dias atrás eu falei com alguém, você precisa ficar bem na fita, dizer, se eu estou melhorando, eu estou ficando bem na fita. O sujeito falou, não rapaz, agora não é mais na fita, é bem no pendrive, porque já melhorou. Agora a fita já é atrasada, o cassete já não existe mais, agora é o pendrive. Então, a pergunta é essa: quais são os sinais indicativos que nos apontam que nós estamos crescendo na hierarquia espiritual? O vigílio não tem um termômetro para medir se vocês estão melhorando. Então, esse questionamento é feito com base na questão 621. A lei de Deus está escrita na nossa consciência e a sentinela de Deus em nós, ela grita toda vez que nós pisamos no tomate ou na feira inteira. Tem gente que pisa no tomate, tem gente que pisa na feira inteira ou pisa no tomatal. Então, quando nós escorregamos nas nossas dificuldades, a nossa consciência grita. É o sinal de Deus em nós, dizendo, opa, você feriu a lei. Então, voltamos à questão 918, para dizer que Allan Kardec anotou a essa pergunta, quais são os sinais indicativos que nos apontam que nós estamos crescendo na hierarquia espiritual. Ele apontou 2 sinais. Quando os atos comuns da vida, do dia a dia, na vida de relações, estão em perfeita harmonia com as leis e as regras sociais, do condomínio, do trânsito, das relações do regimento interno do clube, do regimento interno da casa, do estatuto da casa, não vamos mexer com isso depois.
Isso são os atos da vida comum. Mas a segunda parte da pergunta que nos interessa, porque nos foca então o ser espírita, é que Kardec diz que quando nós compreendemos por antecipação que somos espíritos, nós estamos então melhorando espiritualmente, porque então a nossa vida de relações não fica concentrada em torno dos cuidados apenas com o corpo, ou daquilo que o sustenta, daquilo que o mantém, ou daquilo que ajuda a sua vida no campo horizontal. Então o Kardec propõe nessa busca a verticalização dos nossos sentimentos, que é a busca do espírito que somos. Nesse sentido, então, é que busquemos a identidade que a gente tem que carregar no ideal do Cristo. O Espiritismo, então, vem como a terceira revelação, não para desdizer aquilo que o Cristo já disse. Ele próprio disse que não tinha revelado todas as coisas. Então, algumas pessoas às vezes ficam em dúvida se o Espiritismo é ou não é. O Espiritismo não quer nem ser. O Espiritismo é uma porta de entrada para o entendimento das coisas que estão aí e não fecha a porta a qualquer busca de conhecimento, ao contrário, a doutrina da liberdade, mas é apontado como algo que veio esclarecer aquilo que não foi possível esclarecer em outros tempos. Eu posso dizer aqui, já que todos aqui declararam-se espíritas, que eu não encontrei ainda uma outra doutrina que tivesse mais esclarecimento, com tanta lógica e com tanta segurança, o entendimento das coisas espirituais. Então, por isso eu sou espírita, ou por isso eu estou militando na seara espírita, porque nós temos direito, mesmo quando a gente surgir a dúvida, de buscar. É da essência do ser a busca permanente desse conhecimento libertador. Então o Espiritismo, ele vem como uma terceira revelação, como uma verdade, mas antes nós tivemos Jesus, o amor, e Moisés, a justiça. Isso está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme está lá na tela para vocês, que é importante, então, que a gente tente entender isso. Não é a proposta de substituir uma religião que antes era boa, agora não é mais. O catolicismo é muito bom para quem está lá, para quem é católico. Por que não? E a igreja evangélica também. É o tempo de busca da pessoa. Ela precisa desse tempo. Eu até brinquei aqui algumas vezes, já falei isso aqui uma vez, concernentemente a algumas qualidades espíritas, temos nós que fazer algum estágio na igreja evangélica. Se for pentecostal, melhor. Porque aí o pessoal vai auxiliar o centro espírita com 10%. Aí o pessoal vai acostumar a pagar o dízimo. Não é que eu estou defendendo o dízimo na casa espírita, mas eu não sei porque os espíritas têm escorpião no bolso. Eu não sei aqui, parece que está tudo bonitinho. Aqui o vigílio está nadando em dinheiro aqui. Ele não fala nem disso. Mas, curiosamente, a gente precisa verdadeiramente compreender por que os evangélicos têm determinadas condutas, ou porque eles adotam essa postura ou não, mas é do tempo deles, é natural. Portanto, não nos cabe aqui fazer críticas. Ao contrário, quando nós convivemos com essas pessoas, nós aprendemos muitas coisas. Então não tem nunca o espírito que está criticando qualquer crença, qualquer valor, porque se nós saímos de PI para PR, de primitivos ignorantes para a perfeição relativa, o estágio é gradual e necessário, como acontece em cada escola, em qualquer momento da nossa vida. E assim, os adeptos do Espiritismo, assim como os adeptos do cristianismo foram chamados de cristãos lá em Atos 11, 26, Allan Kardec cria então a palavra espírita e espiritista. Se nós olharmos os dicionários antes de 1857, antes do advento do Livro dos Espíritos, que veio a 18 de abril de 1857, clarear o mundo como uma realidade nova, nós não vamos encontrar a palavra espírita e nem espiritista. Essa palavra aparece pela primeira vez quando foi editado o Livro dos Espíritos, está logo no preâmbulo do livro, logo na introdução, no primeiro parágrafo. Ele cria 3 palavras: espírita, espiritista e espiritismo. Espírita ou espiritismo para designar, então, aqueles seguidores da nova ciência. Gosto de usar a nova ciência, e aproveitando para conceituar como sendo
A nova ciência que vem revelar a origem nossa, o destino e a natureza. Origem, natureza e destino dos espíritos, nós, encarnados e desencarnados, mas revelando também a existência dos dois mundos, material e espiritual, mas que estão em perfeita sintonia. Mas o que Kardec coloca nesse conceito, é importante utilizar a última expressão desse conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz assim: é a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, a existência do mundo espiritual que se relaciona com o mundo material e as consequências que decorrem disso. Ser espírita é essa decorrência. O que implica saber disso? Eu já contei aqui umas 4 vezes, eu gosto de contar as piadas 4, 5, 6, 10 vezes, é para rir depois, para ficar lembrando dela. Mas eu estava bisbilhotando uma conversa de 2 jovens em São Paulo, falei aqui na última vez isso, minha memória está boa. Aí 2 jovens conversavam a respeito e disseram assim: esse negócio de ser espírita é muito complicado, rapaz. Eu estou aqui teatralizando o que eles disseram lá. Aí o outro falou: por quê? A gente fica sabendo umas coisas, depois tem que praticar. Aí eu falou assim: não, então é melhor de parar. Falou: não, agora você já sabe, não tem jeito mais. Você está no sal, você entrou, agora já é. É isso que aconteceu com vocês. Eles foram na onda de Virgílio, na onda diretor da casa, e receberam o chamado. Agora ele fisgou vocês. Fisgou a mim também, né? Porque eu vim falar disso, eu também acabei caindo na malha dele também. Então não dá para recuar desse conhecimento, porque ele é lógico. Não é uma crendice, é algo que veio e ninguém te consegue mudar mais de conceito mais. Nesse sentido, então, a gente pode se perguntar, então, o que significa aderir ao Espiritismo. Certa vez, ou em algum momento, vocês nas suas casas começaram a duvidar de algumas questões, alguém fez um convite e você veio para cá, sentou nessas cadeiras bonitas, com as sugestões de comportamentos, né? Eu sei que aqui todo mundo já incorporou todo esse comportamento aí. Olha, o Vigílio já botou até nas costas para carregar como mochila, tá vendo? Não foi por acaso. Ele não botou na frente, ele botou nas costas para carregar como mochila. Mas veja bem, o que significa então vir aqui no Centro Espírita? O que significa então dizer eu sou espírita? Ou eu estou, na verdade, tentando entender o Espiritismo? O que significa isso? Isso tem consequências. E talvez seja muito interessante a gente voltar a Kardec e analisar o que Kardec fez depois que divulgou a doutrina espírita. Ele lança o Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, lança a Revista Espírita a 1º de janeiro de 1858, e o primeiro ato sequente, depois de lançar a Revista Espírita, ele cria o Centro Espírita. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então, foi criada a 1º de abril de 1858, portanto, 17 dias antes do Livro dos Espíritos fazer o primeiro aniversário. Não tinha ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha o Livro dos Médiuns, não tinha as outras obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Então, será que Kardec deu importância ao Centro Espírita? Será que faz parte do centro, faz parte da essência do Espiritismo, o Centro Espírita? Isso é fundamental para que possamos entender isso. Nós carregamos nos arquétipos das religiões antigas, onde por nós passamos, um conceito que nós cumprimos, uma obrigação sagrada. À época eu também passei por essa experiência, de ir à missa uma vez cada domingo. Chegava lá depois da consagração, o padre fazia as suas oferendas, e eu ali espalhava o nome do Pai no rosto, chegava atrasado, para ir embora mais cedo, porque eu tinha que ver algumas coisas, eu me achava cumprido o meu compromisso comigo, e por via de consequência, já fiz minha obrigação, como se fosse uma obrigação. Quando a gente adentra então no Centro Espírita, talvez seja muito interessante entender o Centro Espírita como a unidade fundamental do Centro Espírita. Então, mais ou menos aqui é o fogareiro onde a gente vem botar fogo nas nossas brasas. Conta a história que um pastor protestante, que era sempre muito cuidadoso
com as suas ovelhas, já que estamos falando de pastor, vamos falar de ovelha. Não gosto muito das suas expressões, mas vamos utilizá-la, estamos contextualizando dentro da visão protestante. E então uma das suas ovelhas se afastou, um dos seus obreiros se afastou, e ele foi lá visitá-lo, como deve acontecer entre nós. Quando um companheiro se afasta, um telefonema, uma visita é sempre importante, por alguma razão. O que aconteceu? E ele foi lá cumprir o seu papel de pastor. Enquanto então o obreiro se cercava de um monte de desculpas de por que tinha deixado a igreja, ele viu um fogareiro. Então ele foi lá com uma torqueza daquela tirar brasa no seu nome. Ele não tem lareira em casa, o pessoal de Colatina aqui é muito quente, aqui, muito frio aqui, então tem lareira em casa, não é isso? Então ele foi lá, tirou uma brasa daquela e colocou do lado, fora do fogareiro, e continuaram a conversa por algum tempo. E depois, para concluir a conversa, para fechar a proposta da visita e deixar o obreiro pensativo, diz assim: você viu quando eu cheguei que você falava, eu me limitei a tirar a brasa do fogareiro e coloquei do lado. Analisa agora como estão as brasas e analisa agora como é que estão aquela brasa que eu tirei fora do fogareiro. Ela tinha se convertido num carvão, conquanto uma peça que pudesse, na verdade, riscar, servir para ainda alguma coisa, portanto não estava inutilizada, mas ela perdeu o entusiasmo, que é o fogo de Deus. Ela perdeu a fraternidade, ela perdeu o calor. A brasa havia virado de carvão. Nesse sentido, é preciso considerar o papel do Centro Espírita como uma unidade onde nós viemos cumprir aqui 3 questões fundamentais. Eu nunca li o estatuto de vocês, mas como todos os estatutos são indicados pelo Movimento Espírita, a gente já sabe que no artigo 2º ou 3º do estatuto dessa casa tem 3 ações que todos nós precisamos conhecer. E qual é a primeira coisa que a gente faz no Centro Espírita depois de cumprimentar o presidente? Depois de abraçar as pessoas? Quem quer, na verdade, aplicar-se a conhecer uma ciência, já que lá no conceito Kardec coloca como uma nova ciência, não pense que vai conhecer espiritismo vendo novela, ou lendo revistas e vendo vídeos. Com quantos vídeos as novelas, os romances, sejam recursos interessantes, não só do lazer, mas para alargar o conhecimento. Mas Kardec fala lá no projeto 1868 da necessidade de estudo sério, e diz ele: o que caracteriza estudo sério é a seriedade que se lhe dá. Portanto, lá no manual de orientação ao Centro Espírita, nós temos esse texto: o estudo constante da doutrina espírita com base nas obras de Kardec, e o propósito permanente de colocar em prática, é outra coisa que se faz, são fundamentais para a correta execução de toda a atividade espírita. Então já passou o tempo em que o espírita era alguém que tinha vontade de fazer. Veja que quando Jesus fala da vontade, ele sempre colocou uma palavra qualificadora, um adjetivo antes da palavra vontade. Quando diz assim, paz na terra aos homens de... Ele não falou só de vontade. Ele colocou um adjetivo antes, boa vontade. Porque tem boa vontade e tem a má vontade. E tem só a vontade. A vontade, só a vontade, ela é instintiva. A boa vontade, ela é atributo do espírito. A busca do saber, ela é natural. Mas acrescentar uma qualidade depende, então, do livre-arbítrio. Eu posso vir ao estudo de 15 em 15 dias, eu posso vir ao estudo uma vez por mês, ou eu posso me aplicar ao estudo sério. Ou eu posso estudar também outras obras. Quando nós falamos de ser espírita, é de fundamental importância que, conquanto estejamos abertos ao conhecimento, não fujamos daquilo que Kardec fez, acompanhado de uma pleia de espíritos que são capazes de fazer algo muito melhor do que eu. Se eu quiser criar uma doutrina, eu não devo chamar essa doutrina de espiritismo, eu devo chamar de fioridismo. Se o Virgílio quiser criar uma doutrina, ele vai criar o virgilismo. Quando nós adentramos no Centro Espírita, a gente precisa cumprir fundamentalmente aquilo que o Kardec foi a preocupação dele.
Ele não tinha preocupação com relação à doutrina em si, porque ela é dos espíritos, mas ele se preocupava com o que os homens fariam dela. E por isso ele cria então a unidade fundamental do Centro Espírita, para que a gente possa se aplicar ao estudo. E o estudo, ele leva a gente a algumas reflexões muito interessantes. O Jacques Delors, que é o educador, que ele faz, na verdade, uma proposição de estudo para a pedagogia do século XXI, ele propõe algumas coisas interessantes que eu busquei para colocar aqui. Ele sugere, por exemplo, que nós aprendamos a aprender. O que é aprender a aprender? Já é muito bom que a gente se reconheça que não conhece, mas é muito melhor que a gente se reconheça buscando dar qualidade àquilo que nós estamos estudando. Então, ter um dicionário do lado, ler as obras que são indicadas na literatura, nos grupos de estudos, buscar entender no universo de 12 mil títulos publicados. Nós temos aqui, quem não tem 20 anos aqui ainda, não tem nem 10 mil dias. Se nós formos ler todas as obras espíritas que aparecem publicadas por aí, nós não vamos ler nem 1/10 delas. Então é muito importante que a gente busque ler, busque estudar as obras que são indicadas nos grupos de estudos. Não estamos aqui, na verdade, falando do Index Librorum Proibitório. A Casa Espírita não tem um índice dos livros proibidos. Mas se nós queremos aprender e manter a fidelidade aos postulados doutrinários, é fundamental que nós leiamos as boas obras, aquelas que são indicadas, que já foram lidas por outros leitores, que têm o reconhecimento de médiuns reconhecidos, que têm boas editoras. Então é importante que a gente faça esse estudo sistematizado para que a gente possa então aprender a fazer. O aprender a fazer é a boa vontade, possa acrescentar à vontade de fazer a qualidade necessária. Quem trabalha em uma empresa que tem mais de 2 funcionários, já ouviu falar em qualidade total. Aliás, o primeiro programa de qualidade total que foi lançado no planeta Terra, foi lançado por um moço que chegou aqui há 2000 anos, quando ele diz assim: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Esse é o modelo. Esse moço é o guia e modelo da humanidade, Jesus. Então foi o primeiro programa de qualidade, embora as empresas, vocês que fizeram um curso em qualidade total, nunca ouviram dizer lá na sua empresa que o primeiro programa de qualidade total do planeta foi o de Jesus. As pessoas têm dificuldade de citar Jesus como mestre. Quando se cita Jesus, nós precisamos excluí-lo do conceito de religião. Jesus não é apenas um religioso, aliás, nem o foi. As consequências morais daquilo que Jesus ensinava é que traduz um conceito do religare, de fazer a conexão do homem com Deus. Mas Jesus é mestre, é filósofo, é psicólogo, é médico. Todas a boa literatura indicam esse caminho. Então é importante que nós aprendamos a fazer e fazer bem. E a tarefa espírita precisa ser bem feita. Quando eu chego nessa casa e sou recebido da forma como eu recebi, eu conto para todo mundo que o Virgílio botou uma rosinha no meu peito. Eu vou até embora hoje com essa rosinha, vou fazer uma palestra em Vitória hoje com a mesma camisa. Eu sei que o pessoal não vai me cheirar, mas eu vou com a florzinha aqui no peito. O que eu vou dizer para eles? Olha, lá em Colatina tem uma casa de igreja, é muito bem. É a excelência da qualidade, que alguém teve cuidado de estudar como se faz a recepção na casa espírita e está servindo um modelo. É por isso que a casa está cheia, por isso que as pessoas vêm, é por isso que é gostoso vir, porque a casa espírita precisa do seu espaço de ser bem recebido, e onde é gostoso estar. Na sequência, a gente vai aprender a conviver. Nós somos muito carentes de espaço para boa convivência. Se você vai num clube, tem alguém bebendo, tem alguém fumando, embora hoje já se proíbem fumar em alguns espaços, mas tem alguém que se excede na bebida, tem alguém inconvenientemente vestido, a linguagem, não raro, é inadequada. A gente não está muito querendo ouvir isso. Outro dia meu filho em casa disse uma palavra lá, eu falei: opa, essa palavra foge do padrão. Essa palavra foge do padrão que nós estamos vivendo. Ele falou: desculpa, pai, é verdade, mas que não deve usar isso.
Porque se eu quero me espiritualizar, eu estou buscando uma linguagem mais adequada. É claro que nós podemos contar a piada, é claro que nós podemos nos divertir, é claro que nós podemos rir, porque o espírito é feliz, ele precisa ser feliz, porque ele sabe que está buscando um caminho. Mas a convivência é fundamental. Então nós temos aí o final, aquele lanche maravilhoso, eu vim também por causa dele, aquele lanchão que tem no final lá. Aquele lanche ali, ele aguenta as pessoas aí 10 minutos a mais para conversar. Ninguém precisa ficar na galinha com quiabo, pensando na galinha com quiabo, na polenta. Pode quiser me chamar para almoçar, eu vou. Pois é. Mas ninguém fica pensando nisso, porque ali tem um tempo a mais de conviver, de perguntar como é que você está, de conhecer a pessoa nova, de saber se a pessoa está doente. Na verdade, de buscar na intimidade o conhecimento, a fraternidade. E isso vai fazer com que nós aprendamos a ser. A ser o quê? A ser melhores. Mas para ser melhores, a gente precisa se compreender a nossa dimensão biopsico-sócio-espiritual. Eu posso ser melhor fisicamente, vou na academia e malho, aí tiro a melancia. É isso? As coisas não ficam mais balançando. Mas será que eu me torno melhor? Espiritualmente? Às vezes não. Às vezes eu que preciso cuidar assim do corpo, que é importante. Cuidar do meu aspecto psíquico, preciso estar bem. Agora no caminho recebi 2 telefonemas, um de uma psicóloga, pelo amor de Deus, volta logo, eu preciso falar com você hoje, eu estou mal. Aí eu conversei com a minha esposa, que seguiu viagem, e falei assim, olha, psicóloga, não consigo se resolver. Ela está precisando de ajuda. Não é Deus, é verdade, é psicólogo, mas em tese, se nós cuidarmos do psiquismo, devia compreender toda a sua dimensão, e não é verdade isso, nós precisamos do outro. Então aí nós vamos aprender a ser melhores, nós vamos entender por que ser caridoso, por que fazer o bem, por que ser altruísta, por que ser solidário, por que ser pacientes. Curiosamente, já perceberam que tem algum médico aqui, tem um médico aqui, mais de um médico? Eles são danados, esse povo. E o que eles fazem com a gente? Você chega lá com a palpitação do corre-corre do dia a dia, prestação para lá, mensalidade para cá, horário, agenda, e você chega afobado, todo cansado, todo agitado, e ele fala assim, vou te internar. É, doutor, mas a minha agenda, esquece ela. Agora você que estava impaciente vai ser o paciente 44, é 15 dias. E você fica lá pacientemente esperando que ele te dê um tal de alta. E aí você volta em paciência de novo, mas ele te freou. Então é preciso entender que nós podemos evitar esse galope do dia a dia para não manter o equilíbrio. E aí nós vamos aprender a ser, dentro da proposta do estudar para conhecer. Porque para conhecer, nós precisamos saber que não são apenas os doentes que precisam do Espiritismo. Embora Jesus tenha vindo para os doentes, nós vamos buscar lá na expressão de Bezerra de Menezes, que ali está escrito com S, me perdoe o erro, mas no manual de divulgação, no manual de comunicação social ditado pela FEB, nós encontramos essa pérola de Bezerra, como naturalmente o é. Os melhores, eu sei que aqui tem muita gente boa, os melhores necessitam do Espiritismo para não perderem o seu próprio gabarito nos domínios da elevação. Se você já tem um gabarito que é melhor, o gabarito é Jesus, mas se você se sente assim, então não percamos o nosso gabarito. Ele não chama do pessoal atrasado, mas ele fala de companheiro da retaguarda evolutiva, aquela turma, digamos, os mala. Não tem os malas no Centro Espírita? Tem? Não tem não. A gente diz que mas não tem, são apenas companheiros da retaguarda. O Bezerra é mais educado, ele chama de maneira diferente. É porque o espírito mais elevado tem uma linguagem mais rebuscada, não é isso? Nós vamos aprender a fazer isso. Os companheiros de retaguarda necessitam dele para se alterarem na condição, quer dizer, mudar de condição. Os felizes reclamam-lhe o amparo a fim de que não se demandarem nas facilidades que transitoriamente têm feito as horas. E os menos felizes pedem-lhe socorro, a fim de se apoiarem na certeza do futuro melhor. Os mais jovens solicitam-lhe os avisos para se organizarem perante a experiência que lhes acena ao porvir.
e os companheiros amadurecidos na idade física esperam de auxílio para suportar com denodo e proveita as lições que o mundo lhe reserva nessa hora, na hora crepuscular, na hora do apagar das luzes, na hora do pé da cova, digamos. O que eu vou levar? Não tem os pés na cova? Se bem que todo mundo está com o pé na cova. Não fica pensando que é o mais velho que vai, não, que daqui a pouco você vai e é surpreendido do outro lado. Não, eu fui tão jovem, não estava na hora ainda. Aqui a gente tem que entender muito bem isso. E a gente fica muito cavaleiro nesse sentido, porque sabendo que a vida continua, o companheiro da prece inicial falou da eternidade, muito bem acertada a lembrança da eternidade, porque o espírita precisa perceber isso. Curiosamente, vocês perceberam que os espíritas morrem de medo de morrer? Não é isso? Eu sou espírita, acredito na eternidade, mas se falar que Dona Morte vai chegar, meu amigo, fica vazio o salão. Não é isso? Vai todo mundo embora. Eu jogo o microfone e vaso também, se der tempo passar na porta. Eu sou o último, aí eu estou correndo o risco, não é isso? Mas é paradoxal, né? Por que temos medo de morrer? Por que temos medo de morrer? Então, prosseguindo no nosso trabalho, nós vamos, então, afirmar que ser espírita não é apenas conhecer os fundamentos doutrinários e os princípios da doutrina espírita. Nós encontramos pessoas que já leu tudo, já leu toda a obra de Kardec 5 vezes, já leu a obra da Luiz 5 vezes, já leu toda a obra de a série psicológica Joana de Anjos 5 vezes, já fez EGE 4 vezes. Uma certa feita, um colega com esse perfil, eu não tenho que estudar mais. Eu falei, então faz o seguinte, meu amigo, volta lá para ensinar o que você sabe. Você já sabe muito. Lá no grupo tem muita gente que não sabe nada. Então você volta lá, ensina. Ele falou assim, como ele é muito querido, eu podia falar isso para ele, né? Ele falou assim, eu podia ir para casa sem essa. Aceitou, né? Podia ir para casa. Sabe muito, o que... Eu me lembro do Malebel, quem já leu o livro Pontos e Contos, na primeira lição do livro Pontos e Contos, o programa do Senhor, um diálogo que estabelece com o Malebel, com Jesus. Ele é um emissário da corte de Israel, que vai conversar com Jesus no final da tarde. Eu acho que era até o happy hour de Jesus. Acho que Jesus tinha naquela época o happy hour. Eu conheço 2 happy hours com Jesus. Esse, do Malebel, e o happy hour com aquele que foi perguntar sobre a reencarnação, como é o nome dele? Nicodemos. Ele foi na calada da noite, início da tarde, assim, depois do expediente, perguntar sobre a reencarnação. E ele pergunta sobre o programa, ele estava extasiado com o programa que Jesus estava implantando no planeta, e ele queria entender, já que ele era um administrador, um gestor, falou, tem uma nova política, tem uma nova ideologia, como é que é esse negócio? Ele chega para Jesus e fala, é você, o cara que está indicando aí o novo reino? Sou eu sou o cara. E o diálogo vai estabelecendo, muito curioso, ele pergunta assim, em que se firma a nova ordem que tu quer implantar? E Jesus responde para ele, em obrigações de trabalho para todos. PT. Curto e grosso. E o Malebel, que era, na verdade, alguém acostumado a fiscalizar lá no emprego para o serviço público, e as empresas têm fiscalização, têm as suas comissões de avaliação, em todo lugar tem isso, ele pergunta, quem vai fiscalizar esse negócio? E Jesus responde depois, de novo, magistralmente, a consciência de cada um. Desejará então afirmar, você, pergunta ele, que o seu sistema não terá hierarquia? Falou, nenhuma. Aquele que for o maior, que seja o que mais serve. E qual é o trabalho dos ricos nessa sua nova ordem? Afirma Jesus, criar oportunidade de trabalho para que os pobres possam igualmente se tornar ricos. E qual é o papel dos sábios? Os que já conhecem, né? Qual é o papel dos sábios? Fazer com que os ignorantes se tornem igualmente sábios. E qual é o papel dos bons? Olha que diálogo maravilhoso. O papel dos bons é fazer com que os bons façam com que os maus se tornem igualmente bons.
Quando nós estamos falando então de conhecer os postulados espíritas, não adianta nada eu ficar desfilando esse rosário, esse elenco de conhecimento que deixa assim, nossa, o cara leu, o cara sabe, nossa, eu vou ler, e aí chega em casa, copia, imprime na geladeira e bota no bolso, e se a gente não tornar isso uma prática necessária no papel nosso. Portanto, aqui é de se pensar no espiritismo, da prática do espiritismo para consigo mesmo, já que eu sou espírita para mim. E seja importante então de pensar que eu preciso me conhecer. Quem sou? É a clássica pergunta da filosofia. Quem sou? Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, eu preciso conhecer as minhas potencialidades, eu preciso conhecer as ameaças, eu preciso conhecer as possibilidades que tenho. A Casa Espírita tem uma possibilidade, é uma oportunidade de serviço. Quando nós falamos de oportunidade de serviço, não é, na verdade, algo que você faça obrigado, é a sua consciência que diz, eu preciso fazer algo, eu preciso transformar esse conhecimento em algo que possa fazer com que o reino de Deus, também falado na prece do nosso companheiro, ele falou do reino de Deus, a última palavra da prece, ele falou o reino de Deus. No reino de Deus, no coração dos homens, cuja missão é de Jesus, mas se nós somos os discípulos, se nós somos os cristinhos, se nós somos espíritas que assimilam o conhecimento, cabe nos fazer o papel localmente, onde nós somos chamados a realizar esse trabalho. Então é preciso nos conhecer e saber da nossa dificuldade, exercendo o autodomínio dos nossos impulsos. Se a gente exerce o autodomínio dos nossos impulsos, nós vamos verificar que as nossas afeições ficam mais queridas, a gente fica mais agradável, a gente fica mais doce, aquilo que a gente chama de, olha, eu sou muito autêntico, gosto de falar a verdade, nem sempre a verdade se fala com chicote, eu preciso me corrigir disso, eu confesso a vocês, eu tenho dificuldade nesse campo. Às vezes eu sou muito ácido, muito duro. Eu posso ser mais agradável, eu posso dizer as mesmas coisas com doçura, sem ser menos sério. Então é importante trabalhar isso. É importante trabalhar esse conceito para que a gente não espante a pessoa, porque ela está num patamar diferente do meu. Eu preciso ser indulgente com as imperfeições dela, inclusive tolerar a dificuldade dela, a fim de que eu possa então me libertar, que é o que nós queremos. E é por isso que Allan Kardec coloca a lei de liberdade. Em que lugar ele coloca na escala das 10 leis morais? Em que lugar ele coloca a lei de liberdade? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo no ERG. É a 9ª lei moral. E o que vem antes da liberdade? Lá nas 10 leis morais. A lei de igualdade. Eu só consigo ser livre se eu olho o outro como meu igual. E o que vem antes da igualdade? O progresso. Só progredindo eu vejo o outro igual, e só vendo igual eu sou livre. É um encadeamento fantástico que Kardec constrói, é aquela série das 10 leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º. Nesse sentido, a prática do espiritismo no lar. Onde começa o espiritismo, então, depois de sair de dentro de mim, onde eu começo? Nós temos aí anotado reclamações de atendimento fraterno, pessoas que são santas no centro espírita, entra aqui, tem a rodinha na cabeça, entra assim com a mãozinha assim, ó, faz até, a gente precisa ficar até com medo de tirá-lo do transe, porque ele está tão absorto em falar com o mundo espiritual, que parece então um santo, mas é um tirano em casa, detestado em casa, odiado em casa, seja pelas imposições até doutrinárias, em nome do espiritismo, fazem isso. As pessoas querem impor, violentar a consciência, não é o nosso papel. Temos que rever isso. Tirano em casa, tirano na cama. Vamos falar aqui das coisas, já que tá em moda fazer o DR, né? Vocês estão fazendo o DR, todo mundo já sabe o que é o DR aqui. Até a pessoa mais simples sabe o que é o DR. Eu vou corrigir, discutir a relação. Tem que discutir. Pois é, está tão natural discutir o DR, é tirando na cama. Ou porque frustra, ou porque violenta, porque gera dor.
dor da ausência, dor dos modos, da prática. Preciso conversar sobre isso. A gente tem vergonha de falar disso, gente. Isso não tem nada mais sublime que conversar sobre aquele momento que até os bons espíritos se retiram do seu quarto quando você está no conúbio legal com a sua esposa. Sei lá, tomaram isso. O seu anjo da guarda não fica lá porque ele não quer assistir a cena. Não é dele, é íntimo de pessoa. Por que não discutir essas questões? E quantas pessoas são infelizes nisso? Quem quiser ver na pesquisa que deu aí recentemente, não vou dar os dados, mas pesquisem a respeito desse estado de felicidade dos relacionamentos, vão encontrar isso muito bem. O exercício constante da oração, culto no lar. Vamos aqui fazer uma enquete olhando no olho? Vamos ser espírita mesmo? Quantas pessoas aqui faz o culto lá? Por favor, não levanta o dedo assim não, levanta a mão fechada, assim ó. Espírito não levanta o dedo não, levanta assim ó. Quem não faz, por favor, faça. Você vai ter algum problema nas primeiras vezes, vai perder a hora, vai enrolar no primeiro dia, mas depois você vai sentir a necessidade de fazer o culto lá. Os estudos têm mostrado isso, as pesquisas nas casas espíritas têm mostrado isso, as enquetes que a gente faz na casa espírita têm mostrado em que os lares, que há o culto no lar, a família vive mais feliz. Também o exercício da oração na hora do almoço, por que não? Por que não orar na hora do almoço? Encontrar um momento que a família se reúne por 3 minutos, 2 minutos e agradecer o alimento, as mãos que o trouxeram, já que nós estamos buscando nos espiritualizar. Orar na hora difícil. Ao deitar, ontem à noite eu estou me testando com isso. Para fazer essa palestra, eu falei, eu tenho que dar uma melhoradinha pelo menos por uma semana, né? Então eu não posso contar para o povo o que eu estou fazendo. Aí eu deitei ontem à noite, muito calor e tal, não gosto de ar-condicionado. Aí eu falei, Senhor, que eu seja levado para algum lugar, não me deixa levar para aquele lugar que eu estava indo não, que eu não estou gostando daquele negócio não. Me leva para outro lugar melhor. Agora eu cheguei aqui, eu tinha ligado para uma colega na estrada, né? Aí a colega que está lá em São Mateus, está vindo da Bahia, me diz assim, olha, eu estou na estrada ainda, mas participei da tarefa contigo à noite. Tivemos uma tarefa no mundo espiritual, que eu não me lembro qual é, mas ela que falou, eu falei, ainda mais que ela é uma pessoa séria, eu falei, legal, tu não fui lá no outro lugar. Ficar percebendo que nós podemos estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Preocupação constante com os que você se comprometeu a viver com harmonia. Muitos espíritas estão sendo enganados porque estão achando que vão deixar para os seus filhos casas, sítios e fazendas. O filho chega com 15 anos, por ausência do pai, ausência da mãe, e o filho se envolvendo com droga. Temos relatos sérios disso. Vamos verificar o que nós estamos fazendo com nossos filhos. O conceito de família. O conceito de família já se ampliou, a sogra já entrou em casa, ela já entra naturalmente, ele não escolhe a sogra, ele escolhe a filha, a sogra não escolhe, o sogro também não. E alguém escolhe cunhado? Diretamente não, porque em verdade alguns espíritos já podem escolher com quem vai se casar. Mas se você traz a irmã e ela tem 4 irmãos, mala, você traz as malas junto. Tem que aprender com ele. Quem são eles? É drogado, vai fazer uma pesquisa, você era dona do boteco lá na encarnação passada e você vendia cerveja para ele, agora ele retorna como um drogado, para você cuidar. Quem que tem que organizar o mundo, não é quem desorganizou? Então o conhecimento espírita leva a gente a compreender a razão por que surgem essas pessoas no nosso caminho, e nós precisamos então mudar esse conceito. Uma outra questão que a gente traz aqui, quer ver um negócio aqui? Eu não conheço todos vocês, eu vejo o rosto e identifico, que é de Colatina. Mas pergunto, quem é que tem um familiar de outra religião aqui, levanta o braço em casa? Olha como é expressivo isso. Eu não vou perguntar quem tem problema com o familiar de outra religião, mas eu posso afirmar para vocês que há pessoas aqui no grupo, a companheira já identificou, parabéns, que nós temos problema em razão de religiões no lar. O espírita... Pois é, e a gente precisa aprender a conviver isso. Agora, quem é que faz as concessões? Quem é que deve fazer as concessões? Aquele que mais sabe, porque é mais paciente, é mais tolerante. E nós vamos vencer as pessoas por esse caminho. Claro que no universo da consciência não nos compete violentar a consciência alguma
e nem deixar que nos vire violente. Agora, nós podemos trabalhar com habilidade de tal maneira que convivamos com essas pessoas, porque elas, de alguma maneira, querendo ou não, elas estão buscando também. É o estágio espiritual dela, o tempo dela. E se nós estamos chamados a viver num ambiente desse, o fardo que nós podemos dizer aqui, entre aspas, ele não foi colocado em nossos ombros, porque nós somos incapazes de carregar. É a habilidade que precisamos ter, com base na doutrina que esclarece, que orienta e que indica conduta no sentido de fazer com que nós possamos, então, vivenciar essas experiências melhores. Então, a prática espírita no trabalho, eu faço só essa lâmpada para terminar, eu teria um pouco mais a avançar, mas a proposta não é esgotar o tempo, até porque vocês têm muitas encarnações ainda para ser espírita, eu não preciso ensinar tudo, e também não vou conseguir aprender tudo. No trabalho, dá para ser espírita no trabalho? Então vamos pensar um pouco, vamos? Como você desejaria de ser atendido? Você vai no local, tem aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que está ali, a gente fica perguntando o que está fazendo aqui. Isso vale para nós, porque uma hora nós estamos do lado de dentro do balcão, outra hora nós estamos de fora do balcão. Nós saímos do nosso balcão para ir no balcão do outro. Então vale para todos. Como eu gostaria de ser atendido? Ser subordinado, como deve ser a relação com o superior e o respeito à empresa de onde tiras o pão? Eu vou brincar com vocês. Eu estava num chat aí numa tarde, eu sou aposentado, então eu posso ficar às vezes, nem tanto, mas eu estava num chat, e eu fui num chat evangélico, tinha 40 pessoas na sala. Aí eu brinquei assim: quem estiver agora na hora de trabalho, utilizando o horário que o patrão está pagando o seu salário, para ficar na internet, permaneça na sala. Derrubei a sala, 20 pessoas saíram na hora. Então a gente está falando de uma bobagem. O que tem a ver entrar na internet na hora do trabalho? Mas eu pergunto a você, é ético? E eu estou falando do alfinete, do clipe que você joga fora, do papel que você rasga. Quantas pessoas de nós pegam uma folha de papel, rasgam o cantinho dela para anotar um telefone? Isso é uma ave que cai amanhã depois. Essa é uma consciência que tem que ser desenvolvida. Mas tem que mexer esses detalhes. Ser perfeito como o Pai é perfeito. A meta é você eliminar essa dificuldade de entender a realidade. Estamos vendo a chuva aí. Por que acontecem as chuvas? As chuvas torrenciais, as inundações, por quê? Será que é o homem que está mexendo na natureza? O Espiritismo dá para nós essa compreensão. Então, essa compreensão nos leva a mudar hábitos. Se patrão, quem é o subordinado? Escravo ou colaborador? O salário é justo? Encargos sociais? Previdenciários? Fiscais? Pensemos, quantas vezes a gente burla isso? Estou terminando, meu amigo. De um lado, o salário é justo e o trabalho tem melhor qualidade? Administra o teu tempo de maneira a te permitir o trabalho voluntário? Não tenho tempo, é verdade. Em algum momento da época da vida da gente, é filho, é trabalho, é faculdade, é pós-graduação. Mas nós temos 168 horas por semana para gastar. 86.400 segundos a cada 24 horas. Dá para tirar uma hora? Se quiser dar. Se quiser dar. Para fechar, a gente tem uma frase que a gente cunhou, daquelas frases fortes. Quem não quer fazer uma coisa, arruma uma desculpa. E quem quer fazer, arruma um jeito. Quando eu era jovem, era muito mais isso, né? Tinha uma menina para namorar não sei aonde, eu trocava 5 escadas de serviço para chegar não sei aonde. Eu ia lá, ia a pé, de bicicleta, pegava carona não sei o que, pegava dinheiro emprestado, se virava e chegava lá. E agora a gente fica, na verdade, encontrando desculpas. Eu vou parar por aqui, porque o tempo já me consumiu, mas quero dizer para vocês que há, na verdade, uma experiência que nós temos vivenciado, que traduz
o que de melhor a gente pode fazer. Se a gente pode fazer algo pela doutrina espírita, é o trabalho em favor da nossa renovação. Não brinquemos com isso. Quem fuma um maço de cigarro, que pelo menos passe a fumar meio. Quem exercita a gula, que regule a sua alimentação. Quem está sedentário, que exercite um pouco mais a sua atividade física. Quem não ora, passa a orar um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais, a selecionar o que você vê. A doutrina espírita, nós temos a reencarnação. Aí eu ouvi isso aqui. Lá no Alexandre Drummond, viemos fazer aqui um seminário rapidinho sobre os apenados, que é um trabalho que a gente faz. E aí entrou um grupo de jovens, e tinha até pessoas que estão no salão aqui que estavam lá. Aí entrou um grupo de jovens acompanhado por um indiano, espiritualmente, e os jovens disseram assim, num gesto só: yes, nós temos a reencarnação. Mas a gente não pode adiar essas coisas, porque nós sabemos que temos a reencarnação. Mas se nós perdermos as oportunidades, as dificuldades serão maiores, muito maiores. Então aproveitemos esse manancial de luz, do bem, da paz que nós temos, e certamente a felicidade se instalará em nosso lar, porque há uma correlação muito estreita entre o verdadeiro espírita e o homem feliz, o homem de bem. Muita paz a todos.